Quando Deus criou, ele criou o mundo, tá no singular, e criou os céus, tá no plural. E quando Lúcifer foi jogado para fora do céu, né? Ele levou com ele um terço da parte dos anjos e também levou toda a organização que tinha no céu. Então tem pessoas que pensam que o inimigo das nossas almas ele é desarticulado, mas ele não é desarticulado. Ele é extremamente articulado, extremamente organizado, né. Então, às vezes, as pessoas pensam assim: "Ah, mal não é organizado". É muito organizado sim, porque ele levou com ele aquela organização, porque ele tinha uma organização no céu, ele tinha uma responsabilidade no céu, onde ele tinha muitos atributos e um desses era saber da organização que acontecia lá no céu. Então as pessoas têm que perceber de que ele é organizado, ele é muito mais organizado às vezes que a gente, sabe. Por isso que a palavra manda a gente ser mais astuto, porque muitas vezes o inimigo é muito mais esse astuto, né, eh, e vigilante do que nós somos, né. Nós temos que ser astutos como a serpente. Então assim, e é inegável, né, que existe os céus, né, e é inegável que existe o bem e o mal, né. E o mal ele tá num desses céus, né, porque fala que habita nas zonas celestiais, né. E quando você ora, digamos que esse céu onde o adversário trabalha é o mais próximo da terra. Então quando você ora, a sua oração ela tem que passar por esse céu e chegar no céu superior, né. Tem pessoas que falam que são 3 céus, tem pessoas que falam que são 7 céus, né, que são 7 níveis de céu. Independente de quantos céus são, nós sabemos que as nossas orações elas têm que ir para o trono da graça e através dessas zonas celestial, no caso, né, aonde o inimigo das nossas almas ele trabalha. Daniel orou 21 dias, 21 dias. E o anjo falou para ele que teve que lutar contra o príncipe da Pérsia, porque existem, nas regiões celestiais, existem essa organização, e essa organização, ela tem o líder, ela tem os sublíderes e ali essa guerra espiritual, né. Então tudo o que acontece aqui na Terra, primeiro se manifesta no plano espiritual, para depois se manifestar aqui. E quando você ora, né, "Ah, oro uma vez só", não, você tem que ser uma oração constante. Daniel orou 21 dias. Quando ele orou no primeiro dia, Deus já enviou o socorro que ele pediu, né. Mas olha a dificuldade que foi, né, para assim, 21 dias, né, e o anjo falou que teve que lutar contra o príncipe da Pérsia. Então nesses reinos espirituais existem esses principados e potestades dominadores, né, e cada região dessas localidades, eles têm cada país tem também, tá, sobre cada país tem, no mundo todo tem. E eles se dividem em regiões. E esses, dominadores, principados, potestades, a própria palavra fala que a nossa luta, né, não é contra a carne, contra o sangue, mas é contra os principados e potestades, são seres, né, que nós não vemos. E para você ter a vitória, né, primeiro você tem que ter uma vida no altar de Deus, né, para poder vencer as adversidades. Muitas vezes as pessoas vão para a igreja, têm uma vida, né, busca,
mas tem um aprisionamento ali, ao qual não deixa ela se desenvolver. É como se criasse um limite e a pessoa não passa daquilo, né? Porque existem a libertação, às vezes a gente acha assim, a libertação é do vício, do cigarro, da droga, não. Há libertações que tem que ser libertações espirituais, porque às vezes vem de antepassados, né? Que vai de geração em geração. Tem dominações que são para países, né? O país ele tem uma característica que ela, às vezes é o orgulho, é o ego, e isso é fato, tá? Então, tem países que têm, dependendo do país, né? Tem países que têm rejeição, dependendo da localidade, tem um espírito ativo ali, né? E nós, os trabalhos de libertação, né? Você tem que começar contigo, né? Pedindo perdão, liberando perdão, perdoando a si mesmo, né? Me perdoo por tudo que necessita ser perdoado, né? Perdoo aqueles que me magoaram, que me feriram, porque quando você vai pedindo perdão, você vai quebrando, essas forças de aprisionamentos espirituais. Por quê? Porque quando você perdoa, você libera, né? Libera essas correntes, esses cordões invisíveis que liga, porque o amor liga mais o ódio e a raiva também liga as pessoas, né? Então, quando você começa a perdoar, você começa a liberar e isso sai de você, essa ligação sai. E quando ela sai, né, ela limpa e se limpa, né? Deus não coloca vinho novo, né, em odre velho, né? Então, você consegue receber da parte de Deus. Deus demanda bênçãos e cura o tempo todo, mas às vezes o nosso corpo ele tá tão amarrado de angústia, de tristezas, decepções, que você não consegue receber aquilo que Deus tem para te dar. Tem pessoas que começam a caminhar, orar, buscar, e rapidinho elas são curadas. Tem outras que a cura ela demora mais. Por quê? Porque justamente, né? Deus ele está pronto para liberar o tempo inteiro, mas às vezes nós não estamos preparados para receber, né? Ah, mas eu sou bom. Peraí, né? Momento. Bom era Jesus. Quem não tiver telhado de vidro, que não atire a primeira pedra, né? Quantas vezes a gente magoou alguém? Às vezes a gente pensa, a pessoa é feia, a pessoa é isso, já tá fazendo coisas que não cabe lhe fazer, não cabe lhe dizer, não cabe julgar, não cabe. E quantas vezes a gente se suja fazendo isso? Até porque quem fala dos outros está falando muito mais dela do que dos outros. Às vezes os outros nem sabem que tu não sabe nem que tá falando dele, né? As pessoas nem sabem que tá falando da pessoa, mas você tá falando da pessoa. Então se fala muito mais de quem tá falando do que de quem está sendo falado. E tudo isso, né, além de mostrar para os outros quem a gente é quando fica falando mal dos outros, porque os outros percebem, né, que você está perdendo tempo com coisas que, gente, se não gosta, não olha, né? Se não gosta, não compra. É desse jeito. É, perde muito tempo com coisas que não tem importância. Quando a gente não quer, a gente não olha. Quando a gente não quer, a gente não compra. Então, é importante nós entender que a diferença que vai fazer na nossa vida é nós mesmos. Ah, o fulano vai orar por mim, o fulano é isso, fulano. Não adianta. Deus é tudo. Deus é tudo. E não pode fazer nada se você não aceita, se você não quer.
sabe? Quantas vezes Deus mostra um caminho e a gente ignora? Quantas vezes a gente faz coisas erradas às vezes e aí pede perdão para Deus, mas não quer perdoar o outro, né? Aí depois quer chegar para Deus e falar que Deus me perdoa, né? Quantas vezes as pessoas às vezes vão dar um dízimo, né, numa igreja e tá lá cheio de tristeza, de ódio, sei lá, e Deus aceita aquele dízimo? Não aceita aquele dízimo. Então, o caminho, ele é muito individual. Cada um vai onde quer, que quer, se sinta bem, aonde acha que recebe, que se alimenta bem. Alimentar, que eu falo, alimentar espiritualmente, né? Porque a palavra de Deus é alimento. Cada um vai aonde o seu coração tá, né? Mas, independente do lugar que você vá, comece a liberar o perdão, a pedir perdão. Comece a se perdoar, né? E deixe os irmãos de lado. Se o irmão fez, aconteceu, o problema é do irmão. Ninguém tem que julgar ninguém, porque o poder do julgamento é de Deus. E aquilo que é do homem vai parar na mão do homem, e aquilo que o homem deve, o homem paga aquilo que ele deve, né? E o que ele não paga aqui, Deus vai cobrar a diferença, porque é assim que acontece, é a lei da semeadura. Temos que olhar com mais amor, né, para nós mesmos, porque a minha responsabilidade maior é comigo, é eu me aprimorar. Lógico que eu ajudo, tenho que ajudar os outros, mas eu tenho que me melhorar, eu tenho que me policiar, eu tenho que me vigiar, eu tenho que fazer eu ser o melhor de mim mesma. O mundo está enfermo porque as pessoas estão enfermas. As pessoas se perguntam o que tem no teu coração, né? Muitos é carro, é dinheiro, é poder, né? Só que o buraco abre e o carro vai embora. O banco falha e você não consegue nem pegar o dinheiro lá. Vai que você anda com um monte de cartão. Há uma quebra na economia. O banco fale. Você vai tirar dinheiro como? Ou vai que cai o sistema de rede de internet? Você vai ter o cartão não vai passar a lugar nenhum. Por quê? Porque é tudo interligado na internet. Então é assim que acontece, né? É poder, o poder. Ah, eu tenho poder. Mas por acaso, né? Deus não é aquele que pode fazer você dormir e não levantar. Então, o poder quem tem é Deus, porque Ele pode me fazer dormir e levantar no outro dia ou não levantar mais. Poder para manipular, poder para usar a lei para praticar iniquidade, é isso? Isso é poder? Isso é poder? O verdadeiro poder está em você manifestar um dom de Deus. O verdadeiro poder está em você poder ser usado por Deus para fazer alguma coisa que realmente dinheiro não faz, o homem não faz, mas Deus faz. Hoje, Deus nos deu a terra como herança. Ele disse para Abraão: olha para o Oriente, para o Ocidente, para o Norte, para o Sul, assim te dou a terra como herança, né?
deu os nossos filhos também. Olha para as estrelas do céu, as areias do mar, e assim serão tua descendência. A nossa descendência é bendita, abençoada. Quantos hoje programam, articulam, fazendo armas de destruição, planejando, articulando contra a criação do Criador, contra as promessas que Deus deu para nós? Quantos fazem armas de destruição, usam o conhecimento que Deus deu para fazer armas de destruição? E se utilizam de quê? Se utilizam dos minerais para fazer armas de destruição. Porque tudo é encontrado na natureza, né? Quantos usam o conhecimento que Deus dá para prejudicar, para subjugar? É um problema sério isso, né? Quantos procuram o poder para não empoderar os outros, mas para empoderar somente a si mesmo, né? Aí eles enganam, eles mentem, usam o nome de Deus. Então é complicado, sabe? Nós temos que pedir discernimento ao Senhor e entender que o processo de purificação começa em mim, o processo de purificação começa em você, a mudança, ela começa em mim, começa em você. E assim ela vai de um em um. Porque isso tem que estar enraizado na gente, sabe? Enraizado é que Deus ele veio para manifestar o melhor dele. Ele veio para dar vida, vida em abundância. Ele é o pão da vida. Ele veio para os pequenos, para os necessitados, né? Olha, numa semana Jesus entrou e eles colocaram folhas de oliveira nele, eu acho que era isso. Na outra semana estavam colocando ele e nas prisões e escolhendo Barrabás. Olha só, as próprias pessoas que viam Jesus fazendo milagres estavam lá diante, solta Barrabás, entendeu? Quando disseram assim, e aí, vamos escolher um ou outro, né? Barrabás ou Jesus? Foram escolher Barrabás. Então, assim, as pessoas veem a manifestação de Deus, sentem a manifestação de Deus, né? E na hora de exaltar e de fazer, vai fazer o contrário daquilo. E isso não é conversão. Isso foi convencimento. A pessoa se convence, né, de alguma coisa e aquilo ali não se converteu, só convenceu, né? Convenceu, sabe que Jesus faz, coisa e tal, mas que Barrabás era o canal, né? Então estavam convencidos ali. Então, gente, nós temos que parar de ir por coisas que realmente não é de Deus. Uma das estratégias do adversário é divisão. Dividir e conquistar, né? Outra estratégia do adversário é subjugar. Dominar e subjugar, né? Então, assim, aonde há dominação, né, e divisão, o Espírito do Senhor não se encontra. Porque hoje nós temos várias denominações. Todo aquele que professa o nome de Jesus, que anda com Jesus, fala de Jesus, que está com Jesus, não pode fazer acepção de denominação. Porque a palavra fala, João falou
para Jesus: Jesus, um homem estava aqui expulsando o demônio no teu nome. E Jesus falou o que para ele? Aquilo que não é contra mim é a meu favor. Disseram para Jesus: você faz parte do inimigo, porque você está expulsando. E disseram que ele estava na parte de Beelzebul, né? E Jesus falou: como que ele vai querer expulsar o que é dele? O inimigo vai querer expulsar aquilo que é dele? Não. O inimigo nunca vai querer expulsar aquilo que é dele, porque isso é reino dividido. O inimigo sabe que isso é reino dividido. E quem faz reino dividido é o inimigo. O inimigo quer que o reino de Jesus se divida. Então, ele opera dentro das localidades, usando as pessoas mais fracas e faz a distinção de denominação. Entendeu? Eles entram dentro da igreja, faz acepção dentro da igreja, né? E aí pronto, porque ele mina as coisas, é dividir e conquistar. Aí tem aquela, divide na política, divide na acepção de religiões, e é assim que funciona, entendeu? Porque não tem uma percepção de que aquilo ali é do inimigo, mas o inimigo trabalha na divisão, na dominação, e quando ele coloca, tem que ser assim, porque ele está te dominando, né? Está te dominando e não está deixando você ver, né, como tem que ser visto, porque quando você é ensinado a julgar, a fazer acontecer, eu não estou dizendo que nós não temos, a gente tem as nossas percepções daquilo que a gente faria, daquilo que a gente não faria, o que a gente acha certo, o que a gente não acha certo, mas nem por isso ficar levantando bandeira e fazendo confusão, fazendo briga, fazendo, né? Também não estou falando que as pessoas que estão levantando suas bandeiras estão erradas, não é nada disso. Estou falando que o pessoal que estão comprometidos com a palavra de Deus, né, tem que ter um espírito manso, pacífico, sem ficar. Que às vezes a gente sente assim, porque a igreja é melhor, porque o fulano prega melhor, porque não é nada disso, gente. Cada um tem o seu. Todos nós somos importantes perante o Senhor, sabe? Às vezes, eu já falei uma vez isso, às vezes a pessoa fala, o outro é forte, né? O outro é mais inteligente, é fraco. Mas às vezes o que o outro tem que fazer precisa de sabedoria, de inteligência. A força dele não vai adiantar. E às vezes o que o outro, o sábio, precisa é de força, ele não precisa de, né? Então, assim, tudo é importante. Então nós temos que respeitar, sabe? Cada um está onde tem que estar, né? Só que tem que haver respeito. Eu quando eu vou às vezes numa igreja, eu vou em várias igrejas, né? Às vezes você você é de qual igreja? Gente, não é de Jesus, é que então eu tô na casa do meu pai, não interessa nem de onde é que eu sou, sabe? Eu acho até estranho, você tá da onde? Não interessa de onde é que eu sou de Jesus, tô aqui, não tô, beleza. É desse jeito. Aí eu não gosto que faça pergunta, você é da onde? Gente, eu não tô aqui, bora orar e acabou, vai, a situação é orar e pronto. É tanta minúcia, tanta, sabe? Gente, para com isso. E outra, é muito julgamento, sabe? E o que as pessoas têm que fazer, as pessoas não fazem. Cuidar do planeta. É uma destruição. Destrói isso, destrói aquilo, é só destruir. Destrói a Amazônia, é só destruir, fazer buraco, matar, né? Meu Deus, misericórdia. Pessoal, quando as pessoas entenderem, né, que Deus quer uma igreja que realmente ora, uma igreja que fique aberta 24 horas, que fique orando direto, aí o Pentecoste desce, gente. Mas aí é um negócio de horário, fecha. Tem meus compromissos? Claro que tem, mas a igreja do Senhor, o compromisso dela é ficar aberta e orando 24 horas. Não é só aberta, não, tem que ter oração também. É 24 horas orando, porque aí o fogo desce, sabe? O fogo, o Pentecoste desce.
Não desce porque o povo fica naquele horário. É horário para entrar, horário para sair, andar. E não é, o inferno trabalha 24 horas por dia, buscando a quem entregar. 24 horas por dia buscando a quem tragar. Enquanto as igrejas tá lá, é um horário para abrir e horário para fechar. Então, quando as pessoas tiverem consciência de que tudo está acontecendo, assim, é porque o povo está orando pouco. Ora pouco, né? Aí tudo começa no plano espiritual. Falou com Deus, falou: Senhor, esse povo, eu não posso nada, né? Mas meus inimigos são mais fortes do que eu. E ele apresentou a situação a Deus. Tu é o Deus dos meus pais, né? E eu não posso contra esse povo. Eram 3 povos que iam vir invadir ele. E Deus falou: nesta peleja não tereis que pelejar. Olha que forte isso. Meu Deus, obrigada, Deus. Nesta peleja não tereis que pelejar. Glória a Deus, aleluia. Vou falar de novo. Nesta peleja não tereis que pelejar. Nossa, é tremendo. Gente, esses povos se destruíram entre eles. O rei Josafá orou e entregou na mão de Deus. O rei Ezequias recebeu uma carta de Senaqueribe, dizendo que havia invadido vários povos, que tinham vários deuses, e que não era ali que tinha um Deus só, que ele não iria invadir. O rei Ezequias pegou a carta, apresentou o Senhor, foi no templo, apresentou o Senhor e falou: Senhor, ó, estão querendo invadir aqui, e agora? Naquela noite, Deus enviou um anjo, matou 185 mil homens. 185 mil homens morreram naquela madrugada. Olha o poder de Deus. Então, por acaso Deus não foi aquele que destruiu Sodoma e Gomorra? Você acha que Deus não pode destruir uma cidade? Deus pode destruir o que ele quiser. Destruiu Sodoma e Gomorra. Ele mandou ele mandou Jonas mandou para Nínive. Jonas, né? Para Nínive. Para pregar, porque ele queria fazer salvação lá. E ele não queria, não, tá? Ele não queria uma desobediência. Ele não queria, não. Mas ele foi lá, teve salvação, Nínive, né? Então, por acaso, Deus não é aquele que pode mandar os profetas para avisar. E por acaso, Deus é aquele que não pode simplesmente pegar e destruir Sodoma e Gomorra, que nem fez com Sodoma e Gomorra. Pode dar o livramento, que nem Deus deu o livramento para Josafá, para o rei Ezequias. Teve um profeta também, acho que é Eliseu. Eliseu tinha alguém que trabalhava com ele, né? O moço. E foram buscar Eliseu, porque Eliseu falava para o rei não ir em tal lugar, porque tinha uma armadilha lá, tinha uma cilada. E aí descobriram que Eliseu avisava, porque ele era o profeta, né? Aí foram pegar Eliseu, quando foram lá, um monte de homens, imagina, um exército, né? Mas havia um exército de anjo lá. E aí Deus falou, Eliseu falou assim: Senhor, tira as escamas do olho do moço, para que ele pudesse ver o exército de anjo. Porque maior é o exército de anjo do que o exército dos homens aqui na terra. E simplesmente olha o que aconteceu. Ele viu aquele exército de anjo, né? E Eliseu falou assim: Senhor, coloca escama no olho do exército. E sabe o que ele fez? Ele levou o exército, né, dos inimigos, né, na mão do rei dele, do rei a qual ele fazia parte do reinado lá. Então, quando eles abriram os olhos, pronto, já estava tudo preso lá. Olha como é que Deus faz. Ele cega o inimigo e coloca na palma das tuas mãos.
sabe? Deus, ele cega o inimigo e coloca na palma das tuas mãos. E vou dizer mais uma coisa para você. Todo plantio tem colheita, justiça e juízo é a base do trono de Deus. Olha, essas palavras são poderosas. Porque o Senhor, ele vê tudo. Os olhos dele como chama de fogo a contemplar a terra. E quando tem um ungido dele que ora, né? Ele está atento a tudo que acontece. Porque nada está oculto aos olhos do Senhor. Nada. Toda ação tem uma reação. Toda ação tem uma reação. No mundo espiritual e no mundo físico. Reverbera no mundo físico. E quando começa a fazer no mundo físico, o mundo espiritual, as egrégoras espirituais, elas estão atentas. Elas estão atentas. Porque nossa, estou toda arrepiada aqui. As egrégoras espirituais, aleluia, Jesus, elas estão atentas a tudo que é feito aqui. Uma vez eu, na igreja, eu tive uma oportunidade, né? Falei, olha, tem um anjo que nos acompanha, né? E ele anota tudo. As pessoas não acreditam nisso, mas é verdade. Ele anota tudo que acontece. Tudo. Quando as pessoas pensam que as coisas estão assim, não, ninguém viu, né? Existe uma testemunha espiritual que viu. Incrível, né? Ninguém viu, não. Viu sim. Sempre tem uma testemunha espiritual que viu o que a gente faz. O que a gente falou, o que a gente fez. Sempre tem. E isso pode ser um acusador para nós, como pode não ser um acusador, pode ser uma coisa boa ou não. Por quê? Porque quando no tribunal de Deus, eu entro muito no tribunal de Deus, o acusador está lá. O acusador está lá no tribunal de Deus. E quando você ficar orando e pedindo alguma coisa para Deus, ele está lá, olha lá, tu vai liberar isso aí? Fez isso aqui, ó, tu vai liberar? Porque ele sabe também o que a gente fez, né? Ele tem acesso às coisas, a gente acha que não, mas ele tem também acesso assim. Ela fez aqui, ó, tu vai liberar isso para ela? Falando com Deus, né? É o acusador. Então tem coisas que não são liberadas porque o que ele está mostrando ali é verdade. Ele não está mentindo. Aí o Senhor não libera para nós, entendeu? Por isso que quando a gente ora, a gente tem que falar, Senhor, perdão porque eu sou pequeno, ignorante, falho, eu peco pensamentos, atos, omissões, Senhor, me perdoa por isso, Senhor, libera o perdão, nanana, e ser sincero no que está falando. Mas fala muitas vezes até você sentir sinceridade no que está fazendo. Que não é da boca para fora, é o teu coração. É a tua alma que tem que estar ali com sinceridade perante Deus para te lavar, para te justificar no altar de Deus, né? Porque aí o que acontece? Quando você pede um perdão, você pede um perdão sincero, aí você fica justificado pelo sangue do Machia, porque o sangue veio para nos justificar, né? Então, aí tu é justificado pelo sangue do Machia. Caso contrário, você não é justificado. Aí as bênçãos ficam presas, entendeu? Por isso é necessário você orar, você pedir perdão, né? Você fazer orações de libertação de pragas, maldições hereditárias, você rejeitar, né, obras do inferno, você repreender tudo aquilo que veio para te aprisionar espiritualmente, né? Porque aí que acontece? Quando você consegue se libertar, né, a bênção vem, entendeu? Até a cura é assim. Então, muitas vezes a gente não recebe a cura por causa disso. Porque as nossas orações, né? Tem pessoas que oram e já acessam direto o trono de Deus, né?
Tem pessoas que têm que ficar mais meia hora, 1 hora, até conseguir passar as zonas celestiais onde fica o inimigo, para chegar no trono de Deus, entendeu? Às vezes as pessoas ficam ali orando, 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 até chegar. Tem outros que já chegam ali, já tem um acesso direto, é como se abrisse um canal assim, pá, direto para o céu. Por quê? Conforme você vai buscando, você vai orando, você vai se limpando, você vai se curando dessas mazelas, né, que a gente tem da vivência, ou mazelas que a gente trouxe, né, dos antepassados, enfim. Aí você vai tendo mais facilidade para atravessar essas zonas celestiais, né. E muitas vezes as pessoas pensam: "Ai, que é Deus que está trabalhando na vida dela", mas não é não, tá. Porque o inimigo também trabalha na nossa vida. Às vezes você fala: "Ah, foi Deus que fez", e não foi não. Porque, eh, tem inimigo que trabalha na oração, que não são orações que não sobe para Deus, não tem como, porque não são oração que edifica, né. Aí quem trabalha nessas orações que não edifica é o próprio adversário, entendeu. E você tá achando que é Deus ali, mas você tá toda no erro, toda todo baseado no erro, no ego, tudo no que não presta, né, e achando é Deus que tá fazendo, mas não é não, é o inimigo que tá fazendo você achar que é Deus que tá fazendo. Quer dizer, porque o inimigo ele quer se passar por Deus, né, ele sempre quis ser Deus, ele quis sempre passar por Deus. Então, às vezes a pessoa pensa assim: "Ah não, mas eu tô e olha como Deus está sendo bom comigo e coisa e tal", mas quem tá trabalhando na vida dele é o adversário, entendeu? Aí bota situações, bota relacionamento, bota trabalhos, mas tudo coisa que vai levar pra perdição, desse jeito, tá. Por quê? Porque no intuito, por que que ele foi lançado lá de cima? Porque queria ser igual a Deus. E ele não se conforma, em tudo ele quer mexer na criação, ele quer usurpar as coisas que Deus fez, ele quer usurpar a família, ele quer usurpar as pessoas, ele quer usurpar tudo, relacionamentos, enfim, tudo que se ele puder botar as mãos, as patas dele, ele quer botar. Agora, nós temos que estar vigilante para que ele não possa, né, atrapalhar e colocar as mãos naquilo que Deus nos deu. E Deus nos deu o quê? Nos deu o livre-arbítrio para escolher o caminho que a gente quer. O nosso livre-arbítrio serve somente para isso, para escolher o caminho que a gente quer, do bem e do mal. Quando você escolhe andar com Jesus, que você professa Jesus, que você é dependente dele, que ele é o teu único e suficiente Salvador e que tu é dependente dele, aí você passa a ser parte da egrégora de Deus. Então, o mundo espiritual já sabe que você faz parte do rebanho do Senhor, um rebanho particular de Deus ali, né? E ali você vai começando a se melhorar, porque a palavra fala: "Venha como estás", né? Tem pessoa que acha que tem que estar perfeito, não. Você vai você vai aceitar Jesus do jeito que você tá. E ali o Senhor vai começar a trabalhar na sua vida, né? A única coisa que você precisa é ter a força necessária para passar pelo que você vai passar, porque libertação não é fácil, né? Você vai ter que abrir mão de muitas crenças, vícios, né, que a pessoa tem às vezes. E então a libertação ela é um processo doloroso, né, porque você tem que abrir mão, reivindicar muitas coisas. É reivindicar? Ou deixar aquelas coisas, né? Renunciar, né? Renunciar, não é reivindicar, é renunciar. Você tem que renunciar a muitas coisas. Renunciar a muitas e muitas coisas que às vezes a pessoa tem apego, né? Mas quando você começa a renunciar, Deus começa a limpar e você começa a ver melhor realmente como que as coisas funcionam. Então, simplesmente continua orando, buscando. Se concentre na sua oração, né? Que as orações elas têm que ser puras, né? Sinceras, né? Tem oração que
nossa, tu vê que não é de Deus a oração, sabe. As orações elas têm que ser orações sinceras, né, libertadoras, né. Então assim, hoje o que Deus quer é uma igreja unida, independente da denominação dela, né. Se segue a Jesus, então todos somos irmãos em Cristo Jesus, né. Uns com um pouco mais de evolução, outros que estão um pouco menos de evolução, mas que estão todos estão em evolução, todos estão em evolução. E é isso, Deus quer união, porque a divisão não faz parte do Senhor Jesus. Amém?